Candlesticks, pivô, análise gráfica. What? Quanta coisa, né? Por onde começar? Bom, esse é o tema de hoje do nosso Comece Por Aqui. Meu nome é Felipe Teixeira, sou mentor e gestor da mesa proprietária da Atom e hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre como analisar nosso querido gráfico e entender um pouquinho das suas movimentações, beleza? Então vem comigo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, curta o canal, se inscreva e comente. Além de comentar, claro, compartilhe com seu amigo que não sabe de nada de mercado financeiro e você tem que ficar dando dica. Aí você cansou, fala, velho, chega, pelo amor de Deus, estuda aqui. Aí você manda esse vídeo pra ele, fechou? Então, bora pra aula. Bom, galerinha, primeiro ponto que vocês têm que aprender é movimentação gráfica, tá? Porque, primeiro, o mercado ele se move de três formas específicas, ele não faz nada mais, nada menos que isso. Ou seja, ou o mercado ele sobe, ou o mercado ele desce, ou o mercado ele anda de lado, igual caranguejo. Tô pensando naquela dancinha. Mas enfim, então a gente tem que aprender a analisar o mercado dessa forma, tá bom? Como nós podemos ver aqui no gráfico. Só caiu, né, velho? Putz, grilo. Mas enfim, tem hora que ele sobe. Ou o mercado ele anda de lado, tá vendo? Como é que ele vem nessa direção aqui? Ou ele cai, ou ele sobe. No caso aqui, caiu e foi embora, sumiu. Dessa forma que o mercado funciona. Como que a gente chama essa movimentação de queda? Tendência de queda. É isso aí mesmo. Como a gente chama essa movimentação de alta? De tendência de alta. Show? E a gente vai estudar individualmente cada uma dessas movimentações e as suas características principais. Bom, o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre tendência de alta, né? Então a gente tem que entender o quê? Como que o mercado funciona? Como que ele se move para alta? E ele sempre vai se mover em zigue-zague, fechou? Você vai observar isso. Primeiro ponto, tendência de alta, vocês vão ver exatamente essa movimentação aqui. E qual que é a característica principal de uma movimentação, de uma tendência de alta? Ela fazer topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos. Como que eu identifico o início de uma tendência de alta? Primeiro, as tendências elas são divididas em partes, ou seja, e a menor fração de uma tendência, ou seja, a menor parte dela se chama pivô. Quando a tendência ela inicia, ela forma um pivô de alta. E qual é o pivô? É exatamente essa movimentação aqui, tá bom? Ele está aqui na região, trabalhando aqui embaixo, né, fazendo alguma coisa, aí ele pega, faz um topo, depois ele faz um fundo, e depois ele faz um topo mais alto. Quando ele faz esse padrão, a gente tem um padrão de pivô de alta, que é a primeira movimentação que a gente inicia. A partir desse momento ele vem, faz outro fundo, inicia outra movimentação e faz um topo maior, aí a gente tem dois pivôs, ou seja, onde se tem dois pivôs ou mais chama-se tendência, temos uma tendência, beleza? Então essa é a primeira característica aí de uma tendência de alta. Agora, tendência de baixa é exatamente o inverso. Como que eu identifico uma tendência de alta? Quando eu vejo exatamente essa movimentação aqui. Ou seja, eu tenho topos cada vez mais baixos e eu tenho fundos cada vez mais baixos. Sacou? Então, cada vez que o mercado faz essa movimentação, a gente tem aí uma tendência de baixa. Mas qual que é a menor fração de uma tendência de baixa? Um pivô de baixa. Exatamente isso aí que você respondeu. E qual que é a característica dele? Cara, fez a movimentação de queda, fez a movimentação corretiva e fez outra movimentação de queda, ou seja, ele tem aqui um fundo, aí ele faz um topo e depois ele faz um fundo mais baixo, a gente tem aqui exatamente um pivô de baixa. Show? À medida que ele vem faz outro pivô aqui embaixo, aí classifica-se como uma tendência de baixa. Mas quantos pivôs são necessários? Pelo menos dois, tá certo? Aí a gente classifica como uma tendência. Ah, você falou da lateralização. Como a gente identifica o movimento de lateralização? Galera, nesse caso, nós vimos que os pivôs de alta eles fazem topos e fundos mais altos
E a tendência de baixa, ele faz topos e fundos cada vez mais baixos. Na lateralização, o mercado ele sai de um movimento de tendência, seja ele de alta, seja ele de baixa, e ele começa a fazer essa movimentação aqui. Ou seja, eu tenho topos e fundos na mesma linha ou parecido. Tá certo? Quando você olha essa movimentação aqui, você vê que, cara, eu consigo traçar uma linha e ver que essa movimentação é lateral. É assim que eu identifico tendência, lateralização. Fechou? São as 3 movimentações que o mercado faz. Vamos para o gráfico para a gente olhar isso aqui. Para você observar bem, as tendências elas não funcionam só dentro de um dia. Elas podem durar ali dias, semanas, meses, anos, né? É meio difícil encontrar tendência em anos, principalmente no nosso mercado. Mas se você for para o mercado dos Estados Unidos, você acha o mercado subindo eternamente. Olha aqui dentro do mercado. Ontem, a movimentação de ontem e continuação na movimentação de hoje. Olha o que o mercado fez. Ele vinha aqui de uma movimentação de alta, né? Aí ele vem, caiu, corrigiu, caiu de novo, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu. E aqui corrigiu e ficou lateral. Tá vendo como que é nítida a movimentação? Então, por exemplo, se eu quero operar a favor da tendência, eu vou esperar ele fazer uma movimentação de queda, corrigir quando ele inicia a movimentação de queda novamente. Eu vendo aqui e surfo toda a movimentação. É assim que a gente analisa um gráfico. Tá vendo como é que o mercado ele estava lateral aqui? É nítido que as movimentações elas seguem a mesma região. Olha só. Eu consigo identificar que ele faz um topo e um fundo dentro da mesma linha. Você consegue traçar um quadrado dentro dela. E depois, quando ele começa a cair, o que ele faz? Fez uma movimentação de queda, corrigiu. Fez outra movimentação de queda, corrigiu. Fez outra movimentação de queda e acabou o pregão. Né? Aí no outro dia, o que ele faz? Tá vendo que você consegue traçar outro caixotinho dentro dessa região aqui? Mercado lateral. Então o mercado ele sai de uma lateralização, entra numa tendência, sai de uma lateralização, entra numa tendência. Tá certo? É assim que o mercado se movimenta. Você só tem que aprender em qual momento você está. Se você está na tendência ou se você está na lateralização. Aí vai definir a estratégia que você utiliza no mercado financeiro. Show? Vamos procurar aqui movimento de alta. Tá difícil. No intraday, vamos lá, para a gente ver aqui no intraday, movimentação de alta. Aqui ele fez apenas um pivô, tá certo? Então ele não chegou a fazer uma tendência, mas por exemplo, o mercado abriu aqui, estava mais lateral. O que ele fez? Explodiu, subiu, fez uma correção curtinha, subiu de novo, fez uma correção curtinha, subiu, corrigiu, subiu. Tá vendo? Fez um topo, depois fez outro, aí fez outro mais alto, aqui fez mais um. E depois ele fez o quê? Lateralizou. Entende? As movimentações são assim. Vamos procurar outro aqui. O mercado ele veio de um movimento de lateralização, né, que a gente tem aqui, que é bem nítido. Tudo bem que aqui ele tentou romper, iniciar uma tendência de queda, voltou para dentro da faixa de lateralização. Chegou aqui, ele rompeu a faixa de lateralização, fez um pivôzinho, explodiu. Chegou aqui, fez outro pivô, subiu. Tá vendo? E depois ele lateralizou e no final do dia ele subiu novamente. Então tá vendo como é que é nítido a movimentação? Sobe, cai, corrige, faz um fundo, subiu, fez um fundo mais alto, um topo mais alto, subiu de novo. É assim que a gente analisa o mercado financeiro. Show? Essas são as movimentações gráficas. É assim que a gente analisa, tá bom? Então se você está começando agora, se você tem o interesse de aprender, cara, isso é o básico do básico. Se você não sabe isso aqui, vamos rever os seus estudos, fechou? E claro, se você tem interesse de aprender
isso aqui e muito mais, entra para nossa universidade, vem aqui estudar com a gente, fechou? Eu tô aqui à disposição para te ensinar tudo isso e todos os segredos do mercado financeiro, beleza? Então, esse é o nosso Comece Por Aqui. Nós falamos um pouquinho sobre pivôs, tendências, lateralização e como analisar ali o mercado e os gráficos. Show de bola? Lembrando que esse estudo aqui, você consegue analisar qualquer gráfico, belezinha? Mas chega, já aprendeu bastante. Esse é o nosso Comece Por Aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquele seu amigo que precisa aprender um pouquinho sobre gráfico, fechou? E bora pro game, galerinha!